Olá pessoal, tudo bem? Vamos então dando continuidade às nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial. Lembrando que até o presente momento nós já falamos dentro da Lei 11.101 do ano de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial, já falamos a propedêutica, uma introdução, onde trouxemos o conceito e as hipóteses de incidência, tanto incidência ou não incidência. Entramos no tópico 2 e falamos aí do processo falimentar, falamos das fases, trouxemos para vocês, além das fases, acerca dos legitimados, ativos e passivos, trouxemos o juízo competente, ventilamos os princípios e terminamos falando acerca da insolvência. A partir de agora, iniciaremos nosso tópico de número 3, só por si já é um número mágico, então tópico 3. Esse tópico traduz o que? O procedimento, propriamente dito. O procedimento da falência, especificamente, e as suas especificidades, as suas particularidades. Essa é a ideia, então, que nós trabalharemos a partir de agora. Gente, para iniciar, obviamente, temos que começar do começo. Que loucura essa frase, prof. Exatamente. Então, o nosso começo, o começo de todo o processo, se dá com a petição inicial, se dá com a proemial, Ou seja, com esse pedido. O pedido aqui, óbvio, da falência, Ou seja, eu faço o pleito da falência propriamente dito. Gente, dito isso, vamos falar um pouco, então, no 3.1 acerca da petição inicial. Primeiro detalhe, gente. Quando a gente fala de petição inicial, sempre se faz importante lembrar dos elementos da ação. Elementos da ação? Isso. Elementos que toda ação possui em seu cerne, seu âmago e seu bojo. Prof, são quantos os elementos da ação? Já antecipo para vocês. São 3 os elementos da ação, porque 3 é o nosso número mágico, Podemos falar de Brahma, Shiva e Vishnu, como diria aí a mitologia hindu. Que loucura, prof. Podemos falar de Odin, Thor e Frigga. Que loucura. Em outras palavras, são 3 os elementos da ação. Quais são eles? Nós temos as partes, nós temos o que? A causa de pedir e temos o pedido. Todo o processo, toda a petição inicial tem essa estrutura, Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, que a gente pode trazer, são as partes, legitimado ativo, legitimado passivo. Que interessante. Temos daí a causa de pedir, E derradeiramente o pedido, a decretação da falência. Esses, são os 3 elementos mágicos, relacionados aos elementos da ação. Prof, são quantas então as condições da ação? Olha que loucura, mas muita calma nessa hora, segura a mão e não escrevam ainda. Anteriormente, antes do Código Processual Civil ser modificado com o CPC de 73, nós tínhamos uma noção bem estruturada, bem engendrada. Eram 3 também, o que? As condições da ação, Notem, entretanto, que essas 3 condições da ação continuam existindo no processo penal. Mas, enfim, no processo civil, Vamos lá, os elementos eram partes, então como condição da ação, legitimidade das partes. Que interessante, isso continua existindo? Sim, então elemento da ação, parte, condição da ação, legitimidade das partes. Show de bola. Segundo elemento da ação, causa de pedir, Aqui, como condição da ação, nós tínhamos o quê? O interesse de agir. Interesse esse que também possui em seu cerne 3 elementos, Ou seja, necessidade, utilidade e adequação. Mas isso não nos interessa falar nesse momento, E derradeiramente, nós tínhamos o pedido e a possibilidade jurídica do pedido. Assim que se dava a estrutura tanto dos elementos quanto das condições da ação. Fazia todo sentido, era bem engendrado. O que acontece? Acontece que com o CPC de 2015, nós retiramos uma das condições da ação. Qual condição da ação a gente retirou? A possibilidade jurídica do pedido. Nós não temos mais esse elemento, nós não temos mais essa condição da ação. Hoje, então, são 2 as condições da ação. Quais são elas? Legitimidade das partes e interesse de agir. Em outras palavras, em outros dizeres, toda a petição inicial relacionada, pelo menos, à falência e a tanto a recuperação judicial, mas vamos falar de falência especificamente, ela deve conter duas coisas, só 2 condições. Quais são elas? Legitimidade das partes. Aqui, a parte mais interessante é a legitimidade passiva. Lembre-se sempre que eu trouxe para vocês os pressupostos da falência. Uma delas é a legitimidade passiva. Quem que é a legitimidade passiva? Em outras palavras, são aquelas pessoas que podem falir.
A gente disse, inclusive, isso na parte de incidência. Prof, são quantas as pessoas que podem falir? 3, né? 3 porque é mágico. É Pai, Filho e Espírito Santo, é Isosiris e Horus, é Zeusatis Poseidon, né? Quem são elas? Vamos lá. São os empresários, a sociedade empresária e a EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada. Então, primeiro detalhe, o que deve conter a petição inicial dentro da nossa lei de falência, dentro da lei 11.101 do ano de 2005. Legitimidade passiva. As pessoas que devem, né, e podem falir, ou seja, aquelas hipóteses de incidência normativa. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Só recordando, só rememorando quem são, né, 3: empresário individual, sociedade empresária e EIRELI, né? Empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. Show de bola, mais uma vez para ficar mágico, né? Empresário individual, sociedade empresária e EIRELI. Show, leve, mais do que so far, so good, né? Vamos então para a nossa segunda situação. Gente, a primeira que eu disse, condição da ação, é a legitimidade das partes. Legitimidade das partes, entendemos a legitimidade passiva, sem grandes obstáculos, sem grandes empecilhos, né? Nós temos, entretanto, a segunda condição da ação, que é o interesse de agir. Como que eu demonstro o interesse de agir? O interesse de agir aqui é o segundo pressuposto que eu já ventilei para vocês no passado. É a insolvência, né? Ou seja, a insolvência. A insolvência que está demonstrando a razão pela qual eu peço a falência, né? Ou seja, eu tenho que demonstrar que aquela insolvência seja uma insolvência confessada, muito usual na autofalência, ou seja, só na autofalência, para ser específico, e temos ainda aquela insolvência presumida que a gente traz, né, nos artigos 94 do Rick Martin, lembra disso? 1, 2, 3, que nós ventilamos nas aulas passadas. Quais são essas situações de insolvência presumida, né? Agora fiquei com a música Bala Salsa Merengue, Maria, né? 1, 2, 3. Vamos lá, são 3 situações, porque é mágico, porque é holístico, né? Porque, na verdade, até arrepia, é do cabala. Que loucura, prof. Quais são essas situações, né? Vamos lá. 94, presumida de insolvência. Falamos da impontualidade injustificada, 94, inciso 1, né? Ou seja, aqueles 3 elementos também? 3 elementos, né? Quais são? Ou seja, o sujeito não paga no vencimento, um título protestado superior a 40 salários mínimos. Nossa, que loucura, né? Entramos daí, 94, inciso 2, execução frustrada, né? Ou seja, não importa a quantia aqui, mas o sujeito ele não paga, não deposita e não nomeia bens a penhora, né? Ou seja, aquela garantia à execução. E por fim, falamos dos atos de falência, 94, inciso 3. Em outras palavras, a petição inicial, a proemial, né? A peça que dá o start à lei de falência e recuperação judicial, que dá o start, então, à falência e recuperação judicial, ela possui aí, né, 2 elementos necessários. Quais são eles? Legitimidade passiva, em razão da legitimidade das partes, tudo bem, tudo tranquilo, sou far mais do que sou good. E número 2, né, que é justamente o interesse de agir, a ideia da insolvência. Lembrando que essa insolvência confessada ou presumida. Então, esses são 2 os elementos que mais uma vez, toda petição inicial deve conter em seu cerne, seu âmago e seu bojo. Quais são esses elementos? Legitimidade passiva, insolvência, legitimidade passiva, insolvência, legitimidade passiva, insolvência. Tudo bem? Tudo tranquilo, sussa, leve, mais do que so far, so good. Dito isso, terminamos a primeira parte relacionada aí ao procedimento, né? Vamos além, como diria Buzz Lightyear, ao infinito e além. No próximo bloco, quero falar com vocês do tópico 2, que diz respeito às defesas do devedor. Prof, são quantas as defesas do devedor, né? Já antecipo, é capiroto, é dutinoso, né? Em outras palavras, não serão 3, né? 3 as defesas. É um número que excede 3, né? E depois a gente fala disso no próximo bloco. Até lá, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau.